Eu estava meditando sobre o que nós poderíamos falar nessa noite, de modo que a sua vida fosse edificada, a minha também. E muito se fala na igreja sobre o momento em que Moisés tem um encontro com Deus na fenda da rocha. É um momento impactante na vida de Moisés, talvez um dos mais impactantes na vida de Moisés. Mas tudo na Bíblia não foi colocado de modo aleatório, não é? Tudo que está na palavra foi colocado com um propósito, foi colocado com uma vontade de Deus, houve uma intenção de Deus. Nós falamos aqui na reunião de liderança que o reino de Deus não se aparta da vontade de Deus. Então, para eu trabalhar no reino de Deus, eu preciso cumprir a vontade de Deus, né? Jesus disse: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus caminha com o reino de Deus. E quando se trata das Escrituras, não é diferente, né? Deus, ele declara sobre si mesmo: eu sou o Senhor e farei toda a minha vontade. Amém? Então, tudo que foi deixado na palavra foi deixado para o nosso ensino, não é? Para a nossa instrução, foi deixado para a nossa exortação. E esse momento de Moisés na fenda da rocha tem lições importantíssimas para a edificação da nossa vida. E eu queria dividir um pouco dessas instruções e lições de Deus com você. Amém? Você está pronto para isso? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 33. Êxodo 33, vamos ler a partir do verso 17. Êxodo 33, 17. Quem escreveu o Êxodo foi o próprio Moisés. E ele está relatando, né, a experiência dele. Só que ele escreve como alguém que está de fora da história, mas ele está falando sobre ele mesmo. Êxodo 33, 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porquanto achasse graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha ou sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha ou da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças, Senhor, primeiro pela oportunidade de estarmos aqui. Quantos de nós, Pai, antigamente estávamos tão perdidos uma hora dessa? Estávamos, Senhor, longe da Tua presença, desconectados, ou até mesmo na Tua casa, mas tão desalinhados, Senhor, tão afastados da Tua presença. Mas nessa noite o Senhor nos reuniu, porque foi o Senhor quem nos reuniu como o Teu povo nesse ajuntamento, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor se importou em nos atrair. Nós não poderíamos estar aqui se o Senhor não tivesse nos atraído primeiro. E eu te dou graças com os meus irmãos por esse privilégio de ter sido atraído pelo Senhor. Nós colocamos as nossas mentes à tua disposição. Nós oramos para que o Senhor tome todo pensamento cativo agora, para que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente esteja alerta, o nosso espírito esteja pronto, para que a palavra liberada aqui, Senhor, possa alcançar no nosso coração uma terra fértil e possa dar frutos. Nós não queremos nos enquadrar naquele grupo dos ouvintes, mas não praticantes. Nós somos uma terra fértil, Pai, uma terra que anseia pela boa semente da sua palavra. E nós cremos que não existe nada mais poderoso, nada mais elevado do que a sua palavra. E é sobre ela, Pai, que nós nos curvamos para te ouvir nessa noite com reverência e temor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus.
Moisés, ele, como vocês sabem, foi criado no Egito, apesar de ser hebreu, e ele foi tirado do cestinho, né? Como vocês conhecem a história. Então, a convivência de Moisés no Egito foi desde sempre, não é? O tempo que ele ficou na casa da mãe, com a irmã e o pai, longe da influência de Faraó e de todo o sistema do Egito, foi muito pouquinho. Ele foi colocado muito novinho ainda, né, no Egito. Apesar da mãe ter amamentado e instruído Moisés de alguma forma por um tempo, é claro que o que prevaleceu na educação de Moisés foi toda a cultura do Egito, né? Foi o que estava mais latente ao longo dos anos. E Moisés se tornou um homem, né? Um homem adulto, com suas próprias convicções, um futuro herdeiro do trono também, um príncipe regente. E não era alguém provável, não é? Diante de tantas qualificações seculares, para que Deus levantasse. Eles imaginavam que Deus fosse levantar um hebreu do meio dos hebreus, mas Deus levantou um hebreu da casa de Faraó, não é? Para realmente glorificar o nome dele. Mas Moisés, por ser um príncipe, ele viu muita coisa de magia. Então, aquelas apresentações que os magos de Faraó fizeram, não é? Da vara se transformar em cobra, não é? Altos níveis de magia, Moisés presenciou. Então, quando Deus aparece para Moisés numa sarça, não é? Posteriormente, nós vamos chegar lá. Quando Deus aparece para Moisés numa nuvem, né? Quando ele estava na tenda da congregação, digamos que eram coisas que Moisés estava habituado, de certa forma, a ver, por conta do alto nível de magia que ele presenciava no Egito. Claro que ele não presenciou nada tão grande quanto a presença de Deus, mas ele viu muitas coisas. Inclusive, vocês se lembram que quando ele bateu a vara e a vara dele se transforma numa cobra, os egípcios fazem o mesmo, mas a cobra de Moisés destrói as cobras dos egípcios, né? Mas só para vocês terem uma noção de que o Egito trabalhava com um nível de magia muito alto. Então Moisés não era alguém que se espantava com milagres, digamos assim, compreende? Ele era alguém que, pela posição que tinha magos a seu dispor, que poderiam fazer muitas coisas. Então uma coisa para impressionar Moisés teria que ser uma coisa muito grande. O que fez Moisés ouvir a voz de Deus não foi o fato de uma voz sair da sarça, porque isso os magos dele conseguiriam fazer certamente, porque Satanás pode tomar forma de qualquer coisa, amém? Qualquer coisa. Não foi exatamente aquilo, mas a palavra que saiu da boca de Deus desnudou o coração de Moisés. A história de Moisés estava na boca de Deus, compreende? As coisas do interior de Moisés, os seus conflitos, né? A guerra das duas naturezas dentro dele. Então, Deus tocou em coisas que os magos não tocariam. Não exatamente pelo milagre, assim, a parte diferente de ver uma sarça. Mas o que Deus conseguiu comunicar ao coração de Moisés a partir daquele milagre. E aqui eu quero até abrir um parêntese antes de continuar a mensagem. Nós, como igreja, precisamos ter muito cuidado. Porque um dos indicativos da Bíblia é que quanto mais perto, né, esteja a volta do Senhor, o anticristo ele vai receber poder. Está escrito, né? Foi dado poder à besta para operar sinais e maravilhas. Então, embora ele ainda não tenha se manifestado, o espírito do anticristo já está atuando. E muita coisa que é tida como milagre, como poder de Deus, na verdade não é. O que tem que falar ao nosso coração, gente, é quando Deus realmente comunica a sua palavra ao nosso interior. Porque Satanás pode fazer tais milagres quanto Deus realiza. Porque o próprio Deus deu esse poder para ele. Quem está compreendendo? O próprio Deus deu esse poder para ele. Mas falar ao coração do homem, só Deus fala. Compreende? Só Deus fala. Satanás pode apelar para as emoções, pode apelar para as necessidades, pode apelar para o ego, pode apelar para as dores, para os sentimentos, mas comunicar no coração do homem, num lugar específico, só Deus vai lá. Então, o que fez Moisés voltar no Egito, não é? E renunciar a tudo aquilo, não foi o que ele viu, foi o que ele ouviu. Estão compreendendo?
foi o que ele ouviu no seu coração. Moisés, nesse texto que nós lemos, muita coisa já tinha acontecido. O mar já tinha se aberto, as pragas já tinham acontecido, ele já tinha voltado no Egito, já tinha testemunhado em favor do Senhor, o povo já havia saído do Egito, as primeiras tábuas da lei já tinham sido escritas, o próprio Moisés as quebrou, o povo já estava em idolatria, daquele mesmo jeito, do jeito que eles saíram do Egito, aquela mesma luta continuava. Anos haviam se passado, mas o povo continuava na mesma. Deus já havia instituído as festas, Deus já havia instituído o sacerdócio, Deus já havia instituído uma série de coisas. Ao passo que Deus estava instituindo tantas coisas, dando forma ao povo, né? Porque era um grupo de escravos sem identidade, né? Ao passo que Deus estava dando uma identidade, né? Dando uma forma, o povo não evoluía. Chega um determinado momento que Deus diz para Moisés assim: Moisés, é o seguinte, você vai levar o povo sozinho. Eu não vou mais não. Porque se eu continuar no meio do povo, a minha presença vai consumir eles tudinho. A partir de agora, eu vou mandar um anjo com vocês. Não se preocupe, porque eu vou mandar tirar todos os inimigos da frente de vocês. Os jebuseus, os amorreus, e vai dando o nome das nações que estavam adiante. Mas eu mesmo não vou não. Eu vou mandar um anjo na sua frente para isso. Não é? E nesse momento Moisés desespera. Porque apesar de Moisés ter visto uma série de coisas no Egito, ele nunca se relacionou com Deus. Compreende? Na idolatria não há relacionamento. Eu peço e o ídolo me dá, ou não. Mas não há relacionamento. E a essa altura, Moisés já gozava de relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como qualquer um fala ao seu amigo. Moisés já gozava de intimidade, já não era mais uma experiência assim diferente, metafísica. Não, Moisés já gozava de intimidade com Deus. E quando Moisés calcula que Deus vai se retirar, embora ele garanta que o povo vai estar protegido, né? Que os anjos vão guardar e etc., Moisés recua, Moisés atemoriza. Aí Moisés apela para o que nós vamos falar hoje. Eu já te vi, vou parafrasear aqui, ok? Eu já te vi numa coluna de fogo. Eu já te vi numa sarça ardente. Eu já te vi numa nuvem. Eu já te vi no vento abrindo o mar. Mas eu não te conheço. Eu não vi a tua face. Eu não sei quem você é. Me mostra a tua glória. Deus se apresentava para Moisés através de fenômenos da natureza. Apesar de ele já gozar de intimidade, mas ele não viu Deus. E Moisés apela para isso. E Deus então dá esse desejo de Moisés. Deus apenas diz: o meu rosto você não vai poder ver. E aqui eu quero abrir um outro parênteses, porque a primeira coisa que o ser humano vê depois que morre é a face do Senhor. Ou para salvação eterna ou para condenação eterna, amém? Porque depois da morte, sexo e juízo. Então Deus adverte Moisés: ninguém pode ver minha face e continuar vivo. Então, você precisa viver, não é a hora ainda de ver a minha face. Mas é o seguinte, Moisés, tem uma rocha perto de mim. Tem uma penha perto de mim. E nessa penha tem uma fenda. E nessa fenda eu vou te colocar lá. Vou colocar a minha mão sobre você e vou passar. Você não vai ver a minha face. Mas eu vou tirar a mão em determinado momento. E você vai poder me ver pelas costas. E Deus diz: e isso, entenda, eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de você. Porque Deus nunca havia feito isso com ninguém desde Adão e Eva. Com ninguém. Irmãos, já acontece desse jeito aí. Deus põe Moisés na fenda da rocha. Põe a mão sobre Moisés, passa por Moisés, tira a mão. E a Bíblia diz que Moisés vê o Senhor apenas por trás. E aquela experiência de Moisés foi a mais excitante de todas. Porque ele viu Deus, não como uma fumaça, não como uma coluna de fogo, nem como uma nuvem. Ele agora viu Deus, ele viu uma essência de Deus, ainda que por trás.
E aqui, queridos, eu quero dividir com vocês que assim como Moisés, nós também deixamos o Egito. Nós também deixamos um mundo com uma série de apelos. Nós também deixamos um mundo com uma série de regalias e prazeres que comprometiam as nossas vidas, famílias, filhos, até a saúde. Quantos de nós aqui já não colocaram a vida em risco? Quantos de nós já não colocaram a vida de outros em risco? Nós viemos de um Egito. Amém? Nós viemos de um Egito. E tal qual Moisés com aquele povo, nós estamos indo para uma terra prometida. Amém? Quando você deixa o Egito, né, como o Billy Graham fala, você já se torna um estrangeiro aqui. Amém? Você já se torna um estrangeiro aqui. Então, nós estamos, tal qual Moisés e aquele povo, estamos indo para a terra prometida. E nessa caminhada existem medidas da revelação de Deus para nós. Talvez você já teve uma revelação de Deus aqui na hora do louvor, você teve uma experiência com o Senhor. Talvez em algum culto, algum momento de ministração, você teve uma experiência com Deus que você nunca teve antes na sua vida. Talvez no seu quarto, na sua casa, você viveu algo com Deus que você nunca viveu na vida. Mas, tal qual Moisés, Deus não deseja se limitar a experiências. Deus quer que nós o conheçamos como Ele é. E a única maneira disso acontecer, Ele fez a mesma coisa que fez com Moisés, mas em Jesus. Porque quem é a rocha da igreja? Jesus. Quem é a pedra angular da igreja? Jesus. Quem é a pedra fundamental da igreja? Jesus. Quando Jesus fala a parábola das duas casas, uma sobre a areia e a outra sobre a rocha, Ele está falando sobre si mesmo. A casa que constrói sobre Ele, que é a rocha, e a casa que constrói sobre a areia. Ou seja, tudo que não é rocha, tudo que não é Ele, é areia. Quem está entendendo, diga amém. Então a rocha é Jesus. E a Bíblia diz, lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado, não sei se vocês lembram, mas Ele já havia sido furado nas mãos, nos pés, já havia coroa de espinho nele, já haviam dado vinagre para ele beber ao invés de água, Ele já havia vertido todo o seu sangue. Diga assim comigo, não precisava de mais nada. Amém? Não tinha mais sangue, já não tinha mais nada. Mas a Bíblia diz que ainda assim fizeram uma fenda nele quando lançaram a flecha. Foi assim ou não foi? E ali eles constataram que não tinha mais vida, porque não tinha mais sangue, só saiu água. Só saiu água. A fenda aberta em Jesus, isso nos dá uma comunicação. A Bíblia, ela não é códigos, ela é uma revelação. Mas existem coisas que se repetem para cumprir uma palavra anterior. Os cravos já estavam lá, irmãos, nas mãos, nos pés, a coroa de espinho já estava na cabeça, Jesus já estava esvaindo, não tinha mais nada ali, não havia necessidade daquela flecha. Não havia necessidade de ser cortado do lado. Os dois ladrões que estavam do lado dele não foram, que eram piores do que ele. Mas aquela fenda aberta, Deus estava nos comunicando algo para a igreja hoje. Para a igreja de 2000 anos depois. Eu vou abrir uma fenda na rocha. Eu vou colocar vocês dentro dessa fenda. Mas não mais eu vou passar de costa. Deus tem a vontade de se mostrar como Ele é para todos nós. E eu quero ler um texto para vocês aqui em 2 Coríntios 3, a partir do verso 15. Diz assim, 2 Coríntios 3,15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, a lei, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, com relação aos judeus. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Olha o que Paulo está dizendo, o Senhor é o Espírito. Deus falou com Moisés que que proclamaria a Moisés o Senhor. O Senhor que revelaria aquilo que Moisés desejava ver. E Paulo está explicando aqui, muitos anos depois, o Senhor é o Espírito. E aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Ou seja, nós poderíamos ter essa liberdade de ver a face do Senhor. Verso 18, aí Paulo conclui, e todos nós,
com o rosto desvendado. E eu vou explicar já esse negócio do rosto desvendado. Contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que Paulo está nos ensinando aqui? Lembra que quando Moisés descia do monte, quando ele tinha um encontro com a glória de Deus, ele precisava descer com um véu sobre o rosto? Vocês lembram disso? Porque as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, tamanha era a glória de Deus na face de Moisés. Paulo está dizendo agora, nós podemos fazer isso. Nós podemos estar com o rosto descoberto. E como por um espelho, sermos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Ou seja, Deus quer nos resgatar através do Espírito Santo, a ver o que Adão poderia ver, a ver o que Moisés viu pelas costas. Porque Jesus é a rocha na qual fomos inseridos para poder vermos quem Ele é. O apóstolo Paulo disse isso, nós hoje em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porque a profecia, ela está dentro do ambiente do conhecimento. Não é hora de explicar isso. Mas a profecia caminha dentro do ambiente do conhecimento. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas ele diz, mas chegará um dia que o que é em parte será aniquilado. E nós o veremos assim como ele é. Quem aqui nunca viu a Deus face a face, vai ter a oportunidade de vê-lo se permanecer na fenda da rocha. Todos nós, Deus quer se revelar a todos nós. A questão é que nós nos contentamos com a sarça que fala, nós nos contentamos com a nuvem que dá um direcionamento, nós nos contentamos com uma coluna de fumaça sobre a tenda, porque nós não viemos do ambiente que Moisés veio. Moisés veio do ambiente de alta magia, então essas coisas ainda nos impressionam. Mas Deus não quer ser impressionável. Deus quer se revelar a você. Amém? E essa revelação, segundo o apóstolo Paulo, ela acontece por espelho. Pastora, como que é por espelho? É você viver com um espelho na sua frente. E você vê que dia a dia você já não é mais o mesmo. Você está sendo transformado de glória em glória. A transformação que acontece em você e em mim, de glória em glória, revela quem está agindo em nós e nos prepara para o dia que nós o veremos assim como Ele é. Glória a Deus. O problema, amado, de não colocarmos o espelho, e diga comigo, o espelho é a palavra. O problema de nós não colocarmos a palavra diante de nós é porque Deus continua sendo impressionável pela coluna, pela nuvem, pelo morto que ressuscitou e por aí vai. Eu não estou desprezando milagres, mas milagres não são um caminho de intimidade. Definitivamente, ponha isso na sua mente, no seu coração. Milagres fortalecem a nossa fé, testemunham do poder de Deus, amém? É um socorro quando nós precisamos, mas milagres não são um caminho de intimidade. Já preguei aqui na igreja algumas vezes sobre isso. Quando os 10 leprosos foram curados, quantos voltaram para agradecer? Quantos? Então vamos tirar uma probabilidade aqui? A probabilidade de um milagre trazer alguém de volta para Jesus é de 10%. 90% segue seu rumo. Se impressiona, mas não muda de vida. Então, milagres não são caminho de intimidade. Experiências e coisas assim. Moisés cansou de ver uma coluna, de ver um fogo. Ele, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me chama pelo nome. O Senhor sabe quem eu sou, mas me mostra a tua glória. Eu também quero te ver. E esse desejo, queridos, de querermos ver a face do Senhor, ele só nasce quando nós não nos conformamos com o nível de intimidade com Deus que nós estamos vivendo atualmente. Para que você viva intimidade com Deus, você precisa ter por espelho a palavra.
se medir. A Bíblia diz que se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelos outros. Amém? Então, se olha para a palavra e você vai se medir. E gradativamente você vai observar: caramba, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu mudei. Eu mudei coisas que eu nunca mudaria. Eu estou aceitando coisas que eu nunca aceitaria. Eu estou relevando coisas que eu nunca relevaria. Eu estou perdoando gente que eu disse que eu nunca perdoaria. Eu estou vivenciando coisas que eram impossíveis para mim. E à medida que você vai se vendo na palavra, você vai vendo o que Deus está fazendo, até você ver a face de quem está fazendo tudo isso em você. Então a transformação, ela é por espelho, Humberto. E esse lugar, queridos, na fenda da rocha, é o lugar onde nós precisamos estar. Amém? A Bíblia diz que nós hoje somos o corpo de Cristo. Paulo diz que nós somos enxertados nele. E eu suponho que se Paulo fosse usar uma figura para enxerto, seria na mesma lateral de Cristo que foi aberta. Que curiosamente foi a lateral em Adão que foi aberta para que Eva viesse a existir. Possivelmente, Deus permitiu aquela figura, Humberto, para mostrar como da fenda de Adão, Eva veio a existir. Da fenda de Cristo, a sua noiva, a sua igreja, eu e você viríamos a existir. E nós estamos nele. Amém, queridos? Quanto mais o tempo passar, anotem o que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão ouvir de curas e de milagres em vários lugares duvidosos. Lugares que a palavra de Deus é pregada do jeito errado. Lugares que as pessoas nem respeitam a palavra de Deus. Mas vai ter gente curada. Vai ter gente contando milagres. Vai ter gente contando... E, querido, se você não ficar atento, você não vai entender o que Deus está querendo comunicar com você hoje. Amém? Diga assim: Deus até atrai pelo milagre. Mas o caminho da intimidade não são milagres. Amém? Deus tem o maior prazer de satisfazer o desejo do seu coração. Está escrito: agrada-te do Senhor, não é assim? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Jeremias 29:11. Eu é que sei o quê? Que pensamentos tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então Deus tem interesse em realizar os nossos sonhos. Deus tem interesse em que nós nos encontremos felizes, plenos. Mas, queridos, existe uma caminhada com Deus em que nós nos descobrimos. Eu costumo dizer que quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, que era um jardim, e Deus disse: se multipliquem, dominem. Isso aqui é tudo de vocês. Alguém poderia receber aquilo como uma tarefa. Vamos colocar se vocês fossem Adão e Eva, ok? Aí Deus está falando aqui face a face com vocês. Esse é o jardim, é de vocês, eu dei para vocês, façam dele o melhor. Se multipliquem, sejam fecundos, etc, etc, etc. Alguém receberia isso como uma tarefa. Deus me deu uma incumbência, multiplicar os bichos e fazer as plantas crescerem. Receberia aquilo como uma ordem. Outros receberiam assim: que lugar lindo que meu pai fez para mim. Que lugar perfeito o Senhor fez para mim. Ia celebrar o Senhor com aquilo ali. Outros iam dizer: poxa, que coisa difícil, não deu jardim, porque não mandou os empregados junto? Isso aqui é personalidade. Cada um de nós responde a Deus de um jeito diferente, amém? E foi Deus quem criou essa diversidade. Mas o caminho para a intimidade, ele é um desejo. Quando Moisés percebeu que ele não ia ter agora nem a coluna de fogo, nem a fumaça, nem a nuvem, nem mais nada, ele disse: não, desse jeito não. Eu prefiro correr o risco, em outras palavras, eu prefiro correr o risco de ter o Senhor aqui me fulminar, do que não ter o Senhor de jeito nenhum. Isso não é uma coisa corajosa? Porque Deus disse para Moisés: eu vou para o meio de vocês. Agora, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter. Em outras palavras, dizendo para Moisés assim: nem adianta interceder. Você está entendendo o que eu estou te avisando? Eu até vou, porque você pediu. Mas eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Tipo assim, intercessão está fora da vez.
e Moisés aceita a presença de Deus, correndo um risco de vida, ele estava dizendo em outras palavras: eu prefiro que o Senhor esteja aqui comigo, eu corro o risco de ser fulminado no meio do povo, até só um anjo nos guiando de alguma forma. Por quê? Porque Moisés, ele trilhou esse caminho de intimidade. Ele se acostumou com a presença de Deus. E quando Deus ameaçou retirá-la, nada mais fazia sentido para Moisés. Ele não pôde ver a face do Senhor. Jesus não havia ainda descido, morrido e ressuscitado. Moisés não pôde ver coisas que hoje nós vemos. Mas no limite da dispensação que estava sobre Moisés, ele viu o Senhor pelas costas. Eu acho que se eu visse o Senhor pelas costas, eu ficava em transe o resto da minha vida. Mas Moisés pegou aquela imagem, aquele favor de Deus e se colocou em movimento. Amém? E eu quero te perguntar nessa noite, nesse caminho de intimidade, aonde você está? Na fenda da rocha não era Moisés que ia subir, não. Deus disse: eu que vou te colocar lá. Esse lugar de intimidade com Deus mais profundo, a gente não sobe com nossas pernas. É Deus quem abre. Amém? A intimidade da sua casa é qualquer um que entra lá? Amém? A pessoa que vai pegar o lixo no seu condomínio, ela entra na sua casa, deita na sua cama, escova o dente com a sua escova de dente? Não. Misericórdia, sim ou não? Porque ela não tem intimidade. A mesma coisa com Deus. Ninguém entra na intimidade de Deus sem ser chamado. Mas Deus estava dizendo: já que você pediu, você vai entrar na fenda da rocha. Quantos aqui nessa noite querem ver a Deus de uma maneira diferente, como nunca viram antes? Querem viver um outro nível de intimidade, de graça, amém? Irmãos, os problemas do povo ficou pequeno para Moisés. O problema maior agora se tornou a ausência de Deus. O povo é idólatra, é ruim mesmo, já me acostumei. A questão agora é sem a tua presença. Se está ruim com o Senhor, imagine sem. E sabe que essa consciência e desejo nós precisamos ter. Senhor, eu quero a sua presença. Senhor, eu quero te ver. Ó Senhor, eu estou olhando aqui no espelho da tua palavra. Tem um tanto de coisa para cuidar. Mas eu já vejo que o Senhor já fez tantas coisas em mim. Pai, eu te agradeço que o Senhor está me transformando de glória em glória. E eu não estou sendo transformado na imagem de uma formiga. Eu estou sendo transformada à tua imagem, Senhor, e como isso é glorioso. Pai, eu anseio pelo dia que eu verei o Senhor como o Senhor é. E eu anseio pelo dia que eu verei a tua face, Senhor, como eu te desejo. Mais do que qualquer outra coisa, como a sua presença é necessária para mim. Oh, queridos, e esse clamor, quando ele é sincero, o Senhor responde. Porque está escrito que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Se coloque de pé.